E aí, pessoal, beleza? Antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Hoje a gente vai falar sobre um cara que foi polêmico do começo ao fim. Charlie Kirk. Quem ele foi? Por que causava tanta discussão e até as teorias que surgiram depois da morte dele? Bora entender essa história? Para compreender a ascensão de uma das figuras mais polarizadoras da direita americana, é preciso voltar a 1993, em Arlington Heights, um subúrbio de Chicago, Illinois. Foi lá que nasceu Charlie Kirk. Criado em um ambiente de classe média, sua trajetória não indicava à primeira vista o caminho que ele viria a trilhar. Ele era um jovem promissor, capitão do time de futebol americano e com planos de frequentar a Academia Militar de West Point. No entanto, a paixão pela política falou mais alto, e de uma forma bastante específica. Durante a adolescência, Kirk sentiu um profundo incômodo com o que percebia como um domínio do pensamento de esquerda no sistema educacional. Essa inquietação se tornou o motor de sua vida. Em vez de seguir a carreira militar, ele decidiu que sua batalha seria travada no campo das ideias. Com apenas 18 anos, em 2012, ele canalizou essa energia para fundar a Turning Point USA, ou TPUSA. A missão era clara e ambiciosa: levar o conservadorismo para os jovens, especialmente dentro das universidades, um território que ele considerava hostil às suas ideias. A organização não se limitava a debates, promovia ativamente uma contranarrativa, organizando eventos com palestrantes controversos e criando uma rede de estudantes ativistas. O crescimento foi exponencial, com um marketing agressivo e apoio financeiro de doadores conservadores importantes. A TPUSA se transformou em uma força política influente, com milhares de membros espalhados por campi em todo o país. Kirk se tornou o rosto desse movimento, um jovem articulado que personificava uma nova geração da direita. Paralelamente, ele construiu um império de mídia. O The Charlie Kirk Show, seu programa de rádio e podcast, tornou-se uma plataforma central para sua mensagem, alcançando milhões de ouvintes. Ali, ele aprimorou um estilo de comunicação direto, muitas vezes combativo, que lhe permitia falar diretamente com sua base, sem o filtro da mídia tradicional. Ele não era apenas um ativista, era um comunicador habilidoso, que entendia o poder do alcance digital. Essa proeminência o levou diretamente ao círculo íntimo do poder. Kirk se tornou um dos mais fervorosos e visíveis aliados de Donald Trump, atuando como um porta-voz não oficial do movimento MAGA. Sua presença em comícios e sua defesa inabalável do ex-presidente solidificaram sua posição como uma peça-chave no xadrez da política americana contemporânea, um catalisador de debates que moldariam a nação. No entanto, essa ascensão não veio sem controvérsias. Ao se tornar uma voz proeminente da direita, Charlie Kirk se posicionou no epicentro das guerras culturais dos Estados Unidos. Sua figura passou a personificar a polarização. Para seus seguidores, um defensor dos valores conservadores. Para seus críticos, um agente de desinformação. Essa divisão tocava em questões fundamentais sobre o futuro do país. Para compreender a intensidade das reações que ele provocava, é preciso analisar os pilares de seu discurso, que consistentemente o colocavam em rota de colisão com grande parte da sociedade. Um dos temas mais sensíveis era seu apoio irrestrito à Segunda Emenda. Kirk não apenas defendia o porte de armas, mas promovia a ideia de armar professores em escolas como solução para massacres. Para os opositores, essa postura ignorava o clamor por maior controle de armas após tragédias nacionais. No debate sobre o aborto, sua posição era inflexível. Alinhado ao movimento pró-vida, ele defendia a proibição total, enquadrando a questão como uma batalha moral. Isso o colocava em oposição direta aos movimentos pelo direito de escolha, intensificando um dos conflitos sociais mais dolorosos da nação. Suas visões sobre direitos LGBTQ+, também eram fonte de controvérsia.
Kirk frequentemente criticava o que chamava de agenda de gênero e questionava a identidade de pessoas trans. Para muitos, suas palavras não eram apenas opiniões, mas discursos que alimentavam o preconceito. Além disso, Kirk foi uma figura central na disseminação de teorias sobre as eleições de 2020, amplificando alegações de fraude que, segundo críticos, minaram a confiança na democracia. Sua retórica sobre imigração era igualmente dura, defendendo políticas de tolerância zero e usando uma linguagem que muitos consideravam xenofóbica. Esses posicionamentos, defendidos com uma retórica afiada, transformaram Charlie Kirk em mais do que um comentarista. Ele se tornou um para-raios para as frustrações de uma nação dividida. De um lado, uma base leal que o via como um guerreiro cultural. Do outro, uma oposição que o enxergava como uma ameaça aos valores democráticos. Agora, a parte mais pesada. Em 10 de setembro de 2025, Charlie Kirk foi baleado no pescoço durante um evento na Universidade Utah Valley, em Warren, nos Estados Unidos. Ele estava no palco, falando para a plateia. A morte foi confirmada pelo próprio Donald Trump e o FBI assumiu a investigação. Até agora, o caso segue sem uma conclusão clara sobre quem foi o atirador. Como era de se esperar, a morte de uma figura tão polêmica gerou um vácuo de informação. E nesse vácuo, na ausência de respostas, florescem as teorias. A polarização política e a desconfiança nas instituições alimentam narrativas paralelas, cada uma tentando dar sentido ao choque. Para navegar neste cenário, é crucial separar os fatos das especulações. O fato inegável. Ele foi assassinado a tiros, em público. O caso foi assumido pelo FBI, indicando a gravidade do crime. A investigação oficial é o único pilar de informações concretas que temos até o momento. A teoria mais difundida é a de um ataque político orquestrado. Seus defensores argumentam que sua retórica lhe rendeu inimigos poderosos. A ideia é que o assassinato não foi um ato isolado, mas uma ação coordenada por oponentes ideológicos para silenciá-lo, uma narrativa que ganhou força no ambiente acirrado. Outra especulação é a de uma operação de bandeira falsa. Nessa hipótese, o ataque teria sido executado por aliados ou uma terceira força para culpar adversários, unificar a própria base e justificar medidas drásticas. É uma teoria complexa que, como a maioria das alegações do tipo, carece de evidência material. Outras hipóteses são mais focadas no indivíduo. Uma é a de vingança pessoal, um ato de um lobo solitário, motivado por ressentimento. Outra, ainda mais interna, sugere um conflito dentro do próprio movimento conservador, onde ele poderia ser visto como um rival ou uma figura desestabilizadora. No final, todas essas teorias permanecem no campo da especulação. Elas refletem mais sobre nossas divisões e ansiedades do que sobre o crime em si. Enquanto a internet ferve com debates, a busca pela verdade segue um caminho mais lento e metódico. O que existe de concreto e a única esperança de justiça repousa sobre os ombros dos investigadores e nas provas que eles conseguirem reunir. O que a gente sabe é que a morte de Kirk virou um símbolo para o movimento conservador. Muitos seguidores viram nele um mártir, alguém que morreu defendendo suas ideias. Isso acabou fortalecendo ainda mais a base conservadora em plena época de eleições no Zeriba. Já os críticos, por outro lado, apontam que a retórica dele ajudava a criar divisões e conflitos. E aí, o que você acha? A morte de Charlie Kirk foi só uma tragédia isolada ou existe algo maior por trás disso? Deixa sua opinião nos comentários que eu vou ler todos. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho, porque nos próximos vídeos a gente vai continuar explorando histórias polêmicas e surpreendentes como essa. Até a próxima!